Olá, estamos começando mais um MaçonCast, que é o podcast da loja maçônica Luz e Fraternidade. Eu sou Edival, mestre desta loja, e hoje nós temos como convidado especial o nosso ex-venerável mestre instalado da nossa loja, o irmão José Moreira. Moreira, é um prazer, uma honra muito grande ter você aqui hoje conosco. Prazer nosso, Edival, estar aqui fazendo esse podcast com você para a loja maçônica Luz e Fraternidade. Muito bem. Moreira é uma pessoa muito conhecida dentro da maçonaria ferense do estado da Bahia. Eu queria saber um pouco, se você pudesse nos falar, Moreira, sobre o seu início na maçonaria, como é que ocorreu? Edival, meu início da maçonaria ocorreu de surpresa. Eu cheguei aqui em Feira de Santana no ano de 80. Nesse ano de 80 eu conheci um cliente do Banco do Brasil, que ele, nesses 2 anos, ele começou a me convidar para uma reunião, que eu não sabia o que era, para uma sociedade, eu não sabia o que era. Desde 80 até 82, ele conversando comigo no meu trabalho, e em 82 eu resolvi aceitar. E aí adentrei a maçonaria em 17 de dezembro de 1982. Para minha surpresa, quando eu cheguei dentro na maçonaria, quando o dia que eu fui iniciado na Luz e Fraternidade, que passei por todo o ritual normal, encontrei um tio meu lá dentro da maçonaria, que eu não conhecia, não sabia que ele era maçom. Pois é, curioso, né? Na sua família, existia algum maçom? Você tinha contato com a maçonaria antes desse momento? Não, Não. não conhecia nenhum maçom e não sabia nem o que era maçonaria. A loja Luz e Fraternidade naquela época funcionava onde? Getúlio Vargas, onde funciona hoje. Já é no prédio atual No da prédio Luz e atual. Fraternidade. Sofreu algumas modificações, mas no prédio atual. Atual. É. Você se recorda quem era o venerável mestre naquela ocasião? Por incrível que pareça, quando eu abri os olhos, que fui olhar depois da iniciação, na minha iniciação, era o venerável mestre da loja, que foi meu padrinho, Severino de Oliveira Brito. Ele foi meu padrinho. Então, Eu não interessante. sabia que ele era venerável da loja, eu não sabia nem o que era o venerável. E vem cá, naquela época, na década de 80, hoje a loja é muito cheia, a gente tem muitos irmãos. Como é que era naquela época? Era bastante cheia também. Era bastante cheia. Bastante cheia também. Eu lembro, inclusive, funcionava onde hoje é o salão de banquete da loja. O templo era ali, onde era o salão de banquete. Quando eu fui iniciado, foi naquele templo ali. Depois é que modificou para outro espaço. Atualmente, existe alguém remanescente daquela época sua, da década de 80 ou antes, que ainda estão frequentando a loja? Existe. Inclusive, nosso irmão Joeldson Senna, a quem eu sucedi como venerável mestre da loja, naquela época. Joeldson Senna, Agnaldo Machado de Oliveira, Viriato Manuel de Sena Filho, Antônio Carlos de Azevedo e outros irmãos daquela época também. Lorival João da Silva, Geraldo Guerra, todos eles foram daquela época ainda. Pois é. E vem cá, você se recorda bem do momento da sua admissão? Você passou muitos anos ali naquela loja, até você chegar à posição de venerável mestre. Antes de chegar a esse momento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as experiências desse período, como é que foi o seu convívio ali dentro, o que é que você se surpreendeu ali com a maçonaria nesses primeiros anos? Para mim foi tudo surpresa, porque eu não conhecia nada de maçonaria. Quando eu cheguei dentro no templo que me apresentaram na loja, eu encontrei várias pessoas conhecidas. Para mim foi uma surpresa incrível. Várias pessoas conhecidas, inclusive esse tio meu, que eu não sabia que ele era maçom, certo? E comecei a conviver com esses irmãos que eram clientes do banco que eu trabalhava. E eu não sabia que era maçonaria nem que eram maçons. Para mim foi uma grande surpresa. Realmente, a maçonaria, por ser as pessoas serem muito discretas na sua posição, a gente acaba se surpreendendo às vezes quando a gente entra com aquele amigo, um parente, como você falou, que a gente se surpreende e descobre que, na verdade, eram maçons e a gente não sabia, né? Isso é uma Exatamente. coisa curiosa. E como é que você chegou a Venerável Mestre? Olha, o primeiro cargo que eu ocupei na Luz Fraternidade, na loja, foi de secretário. Eu fui secretário na gestão de Geraldo Guerra, substituindo um irmão que inclusive foi meu sindicante. E eu não sabia, era um vizinho meu, vivia na minha casa, foi meu sindicante, e ele era o secretário da loja quando eu fui substituir. Aí eu substituí porque ele viajou para Jiquié. Aí Geraldo me convidou para poder substituir e eu fui eleito secretário.
trabalhei grande tempo como secretário da loja, depois ocupei vários cargos na loja, inclusive, até chegar à posição de venerável mestre. Aliás, eu fui venerável mestre antes em Amélia Rodrigues, que nós saímos aqui da Luz de Fraternidade e Harmonia, Luz e Sigilo para fundar uma loja em Amélia Rodrigues, Quando foi? em 1991. O primeiro venerável foi José Cardoso Leal, lá em Amélia Rodrigues. E o segundo venerável é esse irmão que vos fala, em 1993 a 95. Quando eu voltei para Feira, eu continuei em Feira de Santana e Amélia Rodrigues. Aí surgiu que o venerável saiu, era o irmão Joel de Sena, e nessa época foi difícil arranjar um candidato. Eu posso dizer isso para você, foi difícil arranjar um candidato. E quase que me impuseram ser o venerável. Eu já tinha experiência, tinha sido venerável em Amélia Rodrigues, aí abracei a causa de ser venerável em Luz e Fraternidade. De 2007, 2005 a 2007, eu fui venerável em Amélia Rodrigues, aqui em Luz e Fraternidade. E levei esses 2 anos trabalhando, organizando tudo, e com a diretoria que eu formei, bem formada. Lembra da composição? Lembro, por incrível que pareça, venerável José Moreira, primeiro vigilante Jaime da Rocha Silva, segundo vigilante Pedro Neto Rodrigues dos Santos, orador Jorge Assad, secretário Walter Dias de Oliveira, tesoureiro Lourival Oliveira Silva Filho e chanceler Emerson Cerqueira. Era a nossa diretoria. Essa era a composição da nossa diretoria. Você tinha me pegado esse pegadinho. Que maravilha, né? A memória você vê que tá boa. Essa foi a minha E me diretoria. conte um pouquinho como é que foi o seu veneralato. O que é que você diria pra gente assim, do que você fez? Qual era a visão do que você tinha? Fale um pouquinho das realizações, do que você fez, do que você percebeu naquele momento que você assumiu a administração. Quando nós assumimos a administração, praticamente a sociedade feminina estava dispersa. Uhum. Estava dispersa. Nós tentamos organizar e voltamos a fazer com que a sociedade feminina voltasse a funcionar, certo? É, e aí continuamos com o nosso trabalho. Uma das coisas que nós fizemos na, na minha gestão, nossa gestão, foi dar continuidade ao trabalho do venerável que tinha saído. Ele estava fazendo uma construção de 8 salas e estava inacabada. E nós continuamos esse trabalho e acabamos essas 8 salas, fizemos acabamento nessas 8 salas, que é dali da secretaria em diante, estava inacabado, nós acabamos aquelas salas ali e colocamos blindex, que as portas eram de madeira, colocamos blindex em todas aquelas salas da galeria, na nossa gestão. Outra coisa que nós fizemos na nossa gestão, aquele nome que tem em cima do prédio, Loja Maçônica Luz e Fraternidade, número 14, Uhum. ali era de isopor branco, pintado à mão, certo? E estava caindo os pedaços. Nós fomos no, 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 numa casa e conseguimos colocar aquilo ali tudo de aço inoxidável. O letreiro ali todinho foi feito em aço inox. Uhum. Fizemos a pintura da reforma do prédio todinho, pintura do prédio naquela época também. E outra coisa, conseguimos fazer com que vários irmãos que tivessem afastado voltassem a frequentar a nossa loja. Esse foi o grande mote que nós fizemos. Além de eventos que nós fizemos no São João das Costas, no São João das Costas, certo? Para poder congregar esses irmãos que tinham muitos irmãos afastados realmente. Você se recorda quem foi que fez aquelas lojas ali embaixo? Aquelas lojas, as 8 salas seguintes foi o venerável Uhum. que me antecedeu, o irmão Uhum. Joelson Sena. Uhum. Ele fez um trabalho muito bom, que aquela parte do fundo era um recuo e tinha umas salas lá no fundo. Ele conseguiu te derrubar aquelas salas que tinham lá no fundo, que era um recuo, e fazer o prédio inteiro, certo? Que você entrava pelo corredor e chegava no fundo, tinha uma área e como se fosse assim umas garagens. Uhum. Ele conseguiu fazer com que esse prédio voltasse a ser um prédio de verdade, correto, certinho, certo? Uhum. Foi um trabalho que ele fez e deixou para a gente usufruir até hoje. Com certeza. É uma conquista. E veja que a maçonaria é um processo contínuo, né? De cada um pega, aprimora aquilo que precisa aprimorar, mantém aquilo que está bem. Esse é um processo de permanente aprimoramento, né? Correto, Naquela ocasião a gente já tinha a escola. já. Você se recorda de alguma atividade que você tenha executado naquela época, do ponto de vista de filantropia, de atividade social? Nós fazíamos mensalmente, a gente tinha o costume de reunir todos os irmãos
no espaço que tem no fundo, que é o Complexo Esportivo José Ribeiro da Silva, onde nós nos reuníamos todo mês Uhum. para poder bater um papo, um churrasco, uma cerveja, e congregar os irmãos, fazer com que os irmãos se unissem mais ainda e conhecessem as famílias também. Aquele espaço do campo que tem ali, nós conseguimos, com o nosso tesoureiro, fazer todo alambrado plotado com propaganda de empresas. Isso nos deu recursos também para estabilizar a finança da loja também, naquela Na época. sua época, você se recorda de algum caso curioso, de alguma história curiosa, ou lá, ou em outra reunião que você tenha participado? Eu lembro de um caso curioso. Uhum. Tinha um venerável mestre na época, que eu era aprendiz ou companheiro, qualquer irmão que desse sugestão para ele, virava para ele assim: Venerável, nós precisamos fazer uma pintura naquela sala. Ele dizia: pronto, está aprovado e você vai ser o chefe, o comandante desse trabalho aí, desse projeto aí. Tudo ele fazia. Todo mundo que dava ideia, ele acatava, normal. Mas é você que vai ser O o responsável. responsável. O nome dele era Amadeu Ludovico da Silva. Muito bem, maravilha. É bom que não é só a queixa, tem que Não ter é a queixa e a só solução. aqui. E aí você passou de 2005 a 2007. Correto. Você já tinha, portanto, foi 80, 90, 2000, já tinha 20 anos. Já, Já tinha 20 anos quando você assumiu o Veneralato. Veneralato. Foi. E aí você passou esses 2 anos, voltou a ter alguma atividade administrativa dentro da loja? Dentro da loja, não. Porque quando eu deixei o Veneralato, o Sereníssimo Grão-Mestre me convocou para ser delegado distrital. Uhum. Foi Edmilson Bispo Gonçalves, que era o Sereníssimo Grão-Mestre na época, me convocou para ser o delegado distrital. Aí eu passei a prestar serviço à grande loja, como delegado distrital. Quando venceu o período de delegado, ele queria que eu retornasse. Aí eu disse: não, cada um tem que passar um período e seguir adiante. Aí ele passou o cargo para o próximo grão-mestre, foi Itamar Assis Santos, depois de Edmilson Itamar. Aí Itamar disse: não, você não vai ficar, não. Você vai ser presidente do Conselho de Mestres Instalado. Aí me convocou também para a grande loja. Aí já tinha 3 anos de Edmilson, mais 3 de Itamar, Uhum. como presidente do Conselho de Mestres Instalado. Quando terminou os 3 anos de presidente do Conselho de Mestre Instalado, eu caí fora também. Ele queria que eu repetisse, eu não repeti. Ele disse: então, bota a chapa e vai se eleger presidente do Fiscal da grande loja. Isso eu fiz. Coloquei a chapa, concorri, ganhamos a chapa como presidente do Conselho Fiscal e passamos mais 3 anos na grande loja. Isso foi 3 delegados, 3 de Conselho de Mestre Instalado e 3 de Conselho Fiscal. Quando terminou o Conselho Fiscal, aí eu digo: agora eu estou descansado. Nada. O grão-mestre seguinte me convocou para fazer parte da Comissão de Assuntos Estratégicos da Grande Loja. Eu fui para a Grande Loja novamente. Nesse meio tempo, eu já fui convocado também pelo Supremo Conselho para assumir outra pasta. Qual seria essa pasta? Qual foi? Em 2007, aliás, Isso aí você terminou em 2007 o Veneralato. foi Aí você passou a assumir um período de tempo com atividades administrativas vinculadas na Grande à Loja. grande loja e depois o Supremo Conselho Nesse mesmo tempo, eu estava na Grande Loja e fui para o Supremo Conselho. ao mesmo tempo. Porque no ano de 2000 eu galguei o maior grau do rito escocês, que foi o grau 33, no ano de 2000, certo? Em 2007, eu fui nomeado para ser grande inspetor litúrgico pelo soberano grande comendador do Supremo Conselho. Naquela época era Luiz Fernando Rodrigues Torres. Ele me convidou e eu aceitei o cargo de grande inspetor litúrgico que desde 2007 estou até hoje como grande inspetor litúrgico da 8ª Região da Bahia. Você pode explicar o que que significa isso para quem não conhece bem essa questão maçônica? O que que é essa inspetoria? O que que é essa função que você executa? Na Bahia, em cada estado, tem o Supremo Conselho e em cada estado tem os inspetores litúrgicos. Aqui na Bahia nós temos 15 inspetorias. Na época só tinha 11. Tem 15 inspetorias hoje. Então, cada inspetor litúrgico tem uma região para ele comandar, certo? Ficar sob a sua tutela, aquelas lojas que são divididas e determinadas pelo Supremo Conselho. Então, você tem as lojas, você trabalha junto aos mestres maçons,
para convidá-los para fazer parte dos altos corpos. Os altos corpos é um estudo filosófico do grau 4 até o grau 33, Uhum. certo? Tudo no seu período certo, no seu interstício certo, até chegar ao grau 33, que é o grau máximo da maçonaria do rito escocês antigo e aceito. A gente que te vê, Moreira, a gente vê que você tem uma paixão muito grande pela inspetoria. E a gente fica. Eu tenho essa curiosidade. Como é que você divide o seu coração entre inspetoria, que são os graus filosóficos, né, que são aqueles graus mais avançados, e a parte simbólica, que é a loja convencional? Como é que você divide seu coração entre esses dois? Interlaça, É, entrelaça os entrelaça. dois, porque é o seguinte, a loja simbólica, a maçonaria simbólica, ela é complementada pelos graus filosóficos. Então, se a gente se afasta das lojas simbólicas, a gente não tem o contato pessoal com os irmãos, aquela afinidade com os irmãos e a intimidade para convidá-los para fazer parte dos nossos corpos. Porque a gente fica distante, então a gente tem que fazer parte das lojas simbólicas, Uhum. certo? No dia a dia, para você ter uma ideia, nesses 44 anos que nós vamos fazer, todos os anos eu tenho direito à votação porque eu tenho frequência de mais de 90% nas lojas simbólicas, independente dos altos corpos, dos graus filosóficos. Então eu tenho esse paixão pelas lojas simbólicas, porque foi de lá que eu vim. Foi de lá que eu vim, e o dia que eu deixar a inspetoria, eu tenho que retornar para a loja simbólica. Então, Perfeito. meu coração fica entrelaçado entre as lojas simbólicas e os graus filosóficos. Eu determino meu tempo para ajudar os irmãos das lojas simbólicas, para que eles tenham aquele desejo e aquela paixão também, como nós temos, de adentrar os graus filosóficos e galgar os graus necessários. E o aprendizado, porque na loja simbólica é o simbolismo, mas a filosofia maçônica realmente você só vai encontrar nos graus filosóficos, do grau 4 em diante. É muito comum, Moreira, que a gente faça visitas às outras lojas para a gente conhecer, se aproximar dos nossos irmãos, conhecer os novos irmãos. Nessa longa jornada sua, não só em feira, mas no Brasil, você se recorda dos lugares mais assim diferentes que você teve, experiências interessantes que você tenha tido aí nessas visitas? Você se recorda de alguma coisa assim? Edival, para te falar a verdade, eu já rodei o Brasil quase todo fazendo maçonaria. Por quê? Além das inspetorias, nós sempre temos a CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que acontece todo ano. E cada ano acontece um estado. Eu já fui em Recife, na CMSB em Recife, já fui na CMSB no Pará, já fui na CMSB em Aracaju, em Vitória do Espírito Santo, em Goiânia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, certo? E Minas Gerais eu falei. Então, cada lugar que você vai, você encontra irmãos e faz uma amizade incrível. Hoje, nós conhecemos irmãos do Brasil inteiro, não só pela CMSB, não só pelas investiduras que nós fazemos em cada estado também, Uhum. como também nesse seminário que nós tivemos ultimamente, no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado, nós tivemos um seminário de 128 inspetores litúrgicos do Brasil, no Rio de Janeiro, no centro do Supremo Conselho. Então a gente tem uma experiência mais ou menos de conhecimento dos irmãos no Brasil inteiro. Tem outra questão assim que é curiosa nessa sua longa jornada maçônica, que é o envolvimento da sua família também dentro da maçonaria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Isso é importante. Importantíssima essa pergunta sua. Porque é o seguinte: se a família não se integrar, você fica com o pé atrás. Uma hora você vai, outra hora você não pode ir. Mas eu tive a felicidade de minha esposa ser a primeira presidente da Sociedade Feminina de Amélia Rodrigues, veio para aqui, foi ser presidente da Sociedade Feminina também. Nós criamos os Demolês em 1994, aqui na Luz e Fraternidade, que conseguimos levar os nossos filhos também, os meninos. E foi criado na loja Harmonia Luz e Sigilo as filhas de Jó. Então, meus filhos foram para o Demolê, minhas filhas para as filhas de Jó e minha esposa para a Sociedade Feminina. Vêm os meus netos. Meu neto é Demolê, já chegou a ser mestre conselheiro, apesar da sua limitação, e minha neta é filha de Jó, hoje. Já foi até a primeira princesa, segunda princesa do Betel 05 de Feira de Santana. Então a família é toda integrada na maçonaria e eu tenho essa felicidade de chegar onde eu cheguei
por causa da família que me acompanha. Pois é, então é aquela história, né? Se maçonaria fosse coisa ruim, filhos, netos, esposas e a nossa família não estaria envolvida dentro da maçonaria, não é verdade? Isso É, é a prova disso. é verdade, Edvaldo. Não estaria, não. Se fosse coisa ruim, a família não entrava. E, É. primeiro, para você entrar na maçonaria, você tem que ter o apoio da sua esposa. Se sua esposa não aprovar, não adianta você dizer, mas eu quero ir, porque você não passa, você não é aprovado. Entendeu? Uhum. Então, a família é importantíssima na maçonaria. Você que tem uma vida privada em bancos e tudo mais, uma vida de sucesso na vida comum profissional, o que você guarda assim de mensagens que a maçonaria te trouxe e que modificou a sua visão de mundo e te modificou como uma pessoa? Olha, o maçom que é maçom e que Uhum. segue os trâmites da maçonaria, ele limita a sua vida pelo regulamento da maçonaria. Porque é o seguinte, a gente já veio do banco, que era disciplina, certo? Quando a gente chegou na maçonaria, a maçonaria nos ensina maior disciplina ainda. Então você se policia. No banco, eu não podia, quando nós adentramos o banco, naquela época a gente não podia ir para bares, nem para lugares promíscuos, porque você era punido pelo banco. Uhum. Então, quando você entra na maçonaria, você já vem com a bagagem. No meu caso, já vem com a bagagem, certo? E lá a gente sempre tem que se policiar, porque é o seguinte: o maçom, quando alguém chega, alguém passa na rua e vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, é uma pessoa que está fazendo. Mas se for maçom, olha lá, é um maçom que está fazendo ali. Ó. Então você tem que se policiar, você tem que se doutrinar e se moldar a essa disciplina que a maçonaria nos ensina: Então, família e sociedade. muito bem. A gente está chegando nesse mês, Moreira, a 100 anos da história da Luz e Fraternidade, né? Você tem um longo tempo dessa história, você participou, e eu queria que você deixasse alguma mensagem para os irmãos novos que estão chegando, para aqueles que observam a maçonaria. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, em especial por conta desse ano centenário que a nossa loja vai alcançar, né? Edval, a minha mensagem para os irmãos que estão chegando hoje é observar os irmãos que já passaram por Luz e Fraternidade e que deram sua contribuição e que dão até hoje. Nós tivemos a felicidade de ter os irmãos como Severino Oliveira Brito, que foi meu padrinho, de conviver com as Clepíades Negrito de Barros, tá? Amadeu Ludovico da Silva, que já citei para você, José de Assis Carneiro, Divaldo Cideira Paim, Jaime da Rocha Silva, Geraldo Guerra, Joelson Sena, Antônio Roberto Brito de Almeida, tá? Elisaerte Ramos Caires, Valdomiro Silva Moreira, Pedro Neto, Arthur Quintães, Mário de Castro Araújo e hoje Edeuez Guerra. Então, meu irmão Edval, cada um desses irmãos, se nós nos espelharmos no que esses veneráveis fizeram, certo? Para que a gente possa elevar mais o nome da maçonaria, da Luz e Fraternidade, como esses veneráveis que por aqui passaram, inclusive eu, puderam fazer a sua parte. Então, se cada irmão olhar aquela loja com carinho, com que esses irmãos, esses veneráveis que passaram aqui olharam, a Luz e Fraternidade vai ser muito maior e vai ter muito mais 100 anos pela frente. Essa é a minha mensagem. Muito bem. E assim a gente encerra mais esse episódio, agradecendo a presença e a oportunidade de conversarmos com esse grande maçom, com essa grande pessoa que engrandece não só a maçonaria, mas a nossa cidade Feira de Santana. Até a próxima. Obrigado, Edvaldo.